Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, dos versos 45 a 52. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta e daqui a pouco nós leremos o texto. E, queridos, é maravilhoso poder mais uma vez nos debruçar no texto bíblico para sermos instruídos pelo Senhor nosso Deus. É um grande privilégio para mim ser instrumento do Senhor na vida de queridos que têm o coração aberto, que desejam, que anseiam pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de pensar algo importante com você hoje. Se você é filho de Deus, se você foi salvo pela graça de Deus, se os seus pecados foram perdoados pela misericórdia do Senhor, você não apenas foi perdoado e bem-vindo em um relacionamento com Ele, mas você foi chamado para uma nova maneira de viver. E eu posso dizer que essa maneira de viver é muito diferente. É de fato radicalmente diferente. Traz em nossa vida uma mudança radical, como jamais imaginamos ser possível. Agora, como isso ocorre? Como isso acontece? Você é chamado a viver por isso que chamamos de fé. Você é chamado a viver pela fé. Entretanto, eu quero pensar com você aqui em algumas questões introdutórias sobre essa questão. Sabe, queridos, a fé, ela não é natural para nós, ela não é natural para mim, não é natural para você. A dúvida é natural, a ansiedade é natural, olhar para que os outros têm e invejar isso na vida dos outros é natural. Esperar que uma semana seja previsível é natural. Temos sempre esperança que as tempestades nunca vão chegar até a nossa vida. Isso sim é natural pensar. Confiar na nossa própria força, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades, isso é natural. Mas a fé não é natural para nós, não é natural para mim, não é natural para você. É apenas um modo de vida radicalmente diferente, contraintuitivo. Mas fomos chamados a viver pela fé, a viver por fé. Diante disso, eu quero pensar com você sobre esse texto, sobre o seguinte tema: como Deus nos prepara para viver pela fé. Como Deus nos prepara para viver pela fé. Como Ele nos transforma em um tipo de pessoa que não vive apenas pela experiência, pelas habilidades, pela sabedoria pessoal, pelas circunstâncias, pelas garantias desse mundo, ou de todas as outras maneiras pelas quais nós imaginamos que as coisas devem acontecer ou que nós vivemos. Mas Ele nos transforma para vivermos por esse modo de vida distinto e radicalmente diferente que nós chamamos de viver pela fé. Agora, eu quero lhe dizer algo que talvez nesse momento parecerá um pouco fora de contexto, mas fará sentido mais tarde nessa mensagem. E aqui está, há uma diferença radical entre você ficar atônito, ficar espantado e você ter fé. Você viver pela fé. Sim, há uma diferença enorme, significativa entre espanto e fé. E tem algo muito peculiar no Evangelho de Marcos, diferente da realidade dos outros evangelhos. Marcos ele mantém um foco muito específico. Ele mostra que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, de tal maneira que ele nos deixa sem nenhuma neutralidade. Ou você reconhece que Jesus é quem ele declara ser, ou você rejeita o Cristo. Não há espaço para neutralidade. E nesse momento do Senhor Jesus, na vida dos discípulos, nós vemos o Senhor Jesus trabalhando nos discípulos para mostrar um propósito de maneira muito clara, evidente. Eles não eram apenas receptores de uma mensagem, mas eles deveriam ser instrumentos nas mãos deste Redentor glorioso. É para isso que eles precisam ser trabalhados para se tornarem homens de fé. Essa semana eu assisti uma série que conta a vida de Jesus com o ministério e o ministério do Senhor de maneira muito interessante, mostrando uma realidade bem clara. Essa série é chamada The Chosen, até recomendo que você assista. Isso me chamou muito a atenção, porque se você ler os evangelhos, você vai perceber que os discípulos não são naturalmente homens de fé. E aí você lendo as Escrituras percebe o Senhor agindo na vida deles para que eles se tornem homens de fé. E faz isso por muitas vezes.
Ele mostra aos discípulos algum tipo de dificuldade e então, nessa dificuldade, ele revela a sua glória. E o que Jesus está fazendo é quebrar e alterar um paradigma para toda a vida deles. Está trabalhando na maneira como interpretam o mundo, como pensam sobre quem são, sobre quem Jesus é e sobre como a vida é. Ele mostra uma cosmovisão diferente para os discípulos. E Marcos mostra essa equação do Evangelho aqui. Lembra? Poder divino mais compaixão divina, tudo que você precisa? Poder divino mais compaixão divina, tudo aquilo que você precisa. Portanto, quero convidar você agora a acompanhar a leitura bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. E assim nos diz a Escritura. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Queridos, os discípulos estão aqui enfrentando um momento de dificuldade nesse episódio. Eles estão atravessando o mar da Galileia e aqui eles estão enfrentando um vento contrário que dificultava o trajeto deles, o trabalho deles naquele momento. Se você olhar para os detalhes do texto, você irá perceber que eles estão remando já há quase 8 horas. Há quase 8 horas. Entraram no barco logo ao cair da tarde, segundo o verso 47. E já é a 4ª vigília da noite, por volta das 3 da manhã. E quando nós olhamos para isso tudo, nós vemos homens que estavam acostumados a lidar com o mar, muitos deles eram pescadores, trabalhavam com essa situação, mas estão tendo dificuldade. Que coisa, queridos! A situação é muito maior que as habilidades que eles têm, que a sabedoria que eles conhecem, que eles têm, e para eles poderem lidar com isso tudo. E nós podemos pensar, meu Deus, que bagunça, que confusão! Mas olhe comigo para uma questão aqui. Olhe para o início do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Percebe que essa confusão, que essa situação toda, é exatamente onde Jesus queria que eles estivessem? Eles não estão lá porque não foram habilidosos ou fizeram escolhas erradas no roteiro para atravessar o mar da Galileia. Eles estão exatamente onde Jesus quer que eles estejam. E aí, queridos, eu fico pensando em algumas coisas. Você olha para essa situação e você pensa, por quê? Por que Jesus ia querer os seus discípulos nesse lugar para que eles passassem por essa situação? Por quê? Por que os expor a esse tipo de perigo, a esse tipo de situação, de circunstância? Por que ele os chamaria para caminhar com ele e agora para esse tipo de futilidade, muito além da força deles, além da sabedoria, das habilidades naturais que eles tinham como homens do mar, alguns deles? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Jesus faria isso? Talvez nós podemos pensar, né? Eu pensava que Deus é um Deus de amor. Eu pensava que Deus é um Deus de misericórdia. Eu pensava que Deus é um Deus de graça. Eu pensava que Ele tem que nos proteger, que Ele tem que providenciar tudo aquilo que nós precisamos. O que é isso? Eu não consigo entender, eu não consigo entender esse tipo de situação. Sabe, meus amados, algo que eu tenho descoberto a cada dia, quando abro a minha Bíblia, quando vou aos pés da cruz, é que Jesus nos conhece muito melhor do que nós mesmos.
o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Ele sabe o quanto nós podemos ser egoístas. Ele sabe como somos tão comprometidos com os nossos planos e não com os planos dele. Ele sabe como nós somos auto-orientados. Ele sabe o quão cheio somos da nossa própria força, da nossa própria sabedoria, das nossas próprias habilidades. Então, como Jesus fez com os discípulos, em muitas ocasiões, ele nos leva aonde não pretendemos ir, a fim de produzir em nós o que não conseguimos alcançar sozinhos. Jesus nos levará aonde não pretendemos ir para produzir em nós o que nós não podemos alcançar por nós mesmos, queridos. Deus, ele nos levará onde você não pretendia ir, a fim de produzir em você não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer. Sabe o que isso significa, meu amado? Sabe o que é isso? Sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de graça. A Bíblia chama isso de graça, querido. Mas é preciso compreender algo aqui, meus irmãos. A graça de Deus nem sempre será um travesseiro macio. A graça nem sempre é libertação circunstancial. E existem muitas vezes quando nós clamamos, quando nós passamos por situações assim, nós clamamos: onde está a graça de Deus? Nós estamos recebendo sim a graça. Nós estamos recebendo a graça, queridos. Sim, nós recebemos essa graça. Mas essa graça, ela é alívio, ela é libertação. E aqui nós temos algo importante para pensar, queridos. Em muitas ocasiões, essa graça, ela virá de maneira desconfortável. Sim, meu querido, a graça de Jesus, em muitas vezes, vem a nós de formas desconfortáveis, mas continua sendo graça. Sabe por quê? Porque naquele momento, essa graça está fazendo algo dentro de nós, na minha vida, na sua vida, que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Se você é filho de Deus, você não deve nomear as dificuldades da sua vida como um sinal de infidelidade e desatenção do Senhor. Não leve o Senhor a um tribunal para questionar a sua fidelidade, para questionar a bondade e o amor de Deus. Não ouça as mentiras cruéis de Satanás que lhe dizem: onde está o seu Salvador agora? Porque essas dificuldades, na verdade, queridos, são evidência empírica do zelo, do amor do seu Redentor, da graça de Deus, do amor de Deus pela sua vida. Você não está sendo esquecido, você está sendo, sabe o que, querido? Você está sendo amado, porque é a graça do Senhor. A questão aqui é: você reconhece essa graça? Olha o que diz o texto, versos 47 e 48. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui eu tenho 2 observações teológicas muito significativas que nós devemos considerar sobre o fato de Jesus andar sobre as águas, de Jesus andar sobre o mar. A primeira delas: aqui imediatamente sabemos que este é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isto é, Ele é o Messias, este é o Rei, este é o Soberano, este é o Criador. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira com a sua criação. Este é o Senhor de todos. Não precisamos mais de evidências da divindade de Jesus a partir do momento que Ele dá o primeiro passo sobre as águas. Este é o Deus Todo-Poderoso. Pronto, querido, a discussão acabou, argumento ganho. Querido, olhe para isso. Jesus andou sobre as águas. Olhe para o texto, querido. Olhe para esse texto que às vezes nós lemos e passamos desapercebidos por uma coisa tão gloriosa, tão majestosa. Que o Senhor nos perdoe por não percebermos essas coisas. Ele andou sobre as águas. Sabe qual deve ser a nossa reação? Cair de joelhos sobre a presença desse Cristo. Quem no universo é como Cristo? Ó Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu me curvo à Tua glória.
Mas muitas vezes nós dizemos: Jesus andou sobre o mar, Jesus andou sobre as águas. Meu querido, perceba, olhe os detalhes, veja o que você leu, olhe o que o Evangelho registra. Marcos poderia ter parado o seu Evangelho por aqui, pronto. Eu já provei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Comece a adorar Ele agora. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Querido, antes de você ler a sua Bíblia, antes de lermos a nossa Bíblia, no nosso devocional, e eu espero que você faça isso diariamente, nós temos que orar para o Senhor Deus, para que Ele abra o nosso coração, para que percebamos a glória que está registrada nessas páginas. Ler a Bíblia, querido, é um relacionamento, não é um exercício acadêmico, não é um exercício informativo, mas é um relacionamento com o Deus Criador do céu e da terra. Não lemos a Escritura Sagrada para termos simplesmente informações, mas nós lemos porque o Senhor fala conosco, porque nós temos um encontro com Deus, porque o Senhor, na leitura da palavra, abre o nosso coração e injeta essa palavra. Não é apenas para decorar versículos, saber onde as palavras estão, mas é para ser dominado por essa palavra. E Ele caminha sobre as águas. Isso é maravilhoso, queridos, é incrível. Mas há uma segunda observação aqui muito importante. Esta é a chave para compreendermos, para entendermos esta cena toda. No minuto em que Jesus caminha sobre as águas, você sabe o que Ele tem em mente? Você sabe o porquê Ele está fazendo isso? Qual é o propósito do que o Senhor Jesus está fazendo agora, andar sobre as águas nesse momento de dificuldade? Você sabe por que Ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para resolver toda essa situação, querido, que estava acontecendo com os discípulos. Quem sabe Ele poderia simplesmente fazer uma oração lá da margem e o vento cessaria. O mar teria se acalmado e pronto, acabou. Mas não é isso que Ele faz. Veja que cena poderosa, veja que coisa extraordinária. O Senhor Deus Todo-Poderoso está agora atravessando esse mar revolto, essa tempestade. Ele está caminhando contra o vento. E por que Ele está fazendo isso, querido? Por que Ele está fazendo isso, meu amado? Sabe por quê? Porque Ele não vem depois da dificuldade. Ele está com os seus eleitos, com o seu povo, no meio da dificuldade. É isso que Ele é. Isso é redenção. Ele vai ter com os seus. Sabe, meus queridos, eu quero fazer uma confissão para você agora. É um pouco triste isso quando eu penso e quando abro meu coração nesse sentido. Quando eu estou em daqueles momentos que nós enfrentamos de dificuldade, algo que a gente pensou que nunca enfrentaríamos. Eu não tenho fome de redenção. Sabe o que eu quero? Eu quero que isso acabe logo. E aí muitas vezes eu clamo ao Senhor: se você me ama, Deus, termine logo com isso. Mas essa semana, e constantemente eu sou confrontado com isso, mas essa semana especialmente eu fui confrontado no meu coração com uma atitude de um irmão, que em meio a um momento desses, ele não diz assim: acabe com isso. Ele cantou: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Querido, eu quero fazer isso, eu quero que isso se torne regra na minha vida. Infelizmente não é, mas por quê? Porque a fé não é natural a mim, não é natural a você. Nós clamamos, pare com isso. É a nossa tendência natural, contra a fé, olhar para a vida das outras pessoas, olhar para as circunstâncias, não agir por fé. Jesus ama mais fulano do que eu. Jesus gosta mais daquele do que de mim. Querido, o Senhor sabe o que está acontecendo na sua vida. O Senhor sabe das suas limitações. E meu amado, sabe o que é isso? Ele vem no meio da situação. Isso é redenção. É assim que a redenção funciona. Ele está indo ao seu encontro, Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao nosso encontro. Ele está muito mais comprometido com a nossa salvação e o nosso crescimento do que a nossa pequena definição de felicidade momentânea. O Senhor Jesus não veio a esse mundo para satisfazer as nossas listas de desejos pessoais, para o nosso próprio bem-estar. Portanto, querido, adore a Deus por isso, louve, renda a sua vida em adoração, diga: eu sou feliz com Jesus. Agora volte comigo a essa cena, que esse texto nos remete
Ainda nada mudou, Jesus está caminhando, o vento ainda está soprando, as ondas ainda estão agitadas e Jesus andando sobre as águas. E o texto diz que ele queria tomar a dianteira do barco. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E olha a situação deles, eles gritaram. Quando o texto diz, queria tomar-lhes a dianteira, a ideia é para que ele estivesse à frente do barco, para que todos pudessem ver. Ele está dizendo, vocês não entenderam, vocês não estão sozinhos. A sua sabedoria, a sua experiência, as habilidades, a sua força, agora não valem de nada, não vão levá-los onde vocês precisam ir de verdade. E o Messias agora os alcança com a sua graça, com a sua graça. Queridos, eu e você nunca estamos sozinhos na tempestade. Por isso é importante, querido, pregar essa verdade para nós mesmos o tempo todo. O Senhor Deus está conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Não existe ninguém mais influente em sua vida do que você mesmo. Por isso pregue para você. As coisas que você diz sobre você, sobre Deus, sobre a sua vida são profundamente importantes. Por isso pregue este evangelho. Que tipo de evangelho você pregará para você mesmo? O evangelho da mentira? Do engano, de Deus não estar com você, ou o verdadeiro evangelho da presença, do poder e da graça do Emanuel, do Deus conosco? Jesus agora mostra o que o evangelho faz. Ele habita na vida desses homens, a graça dele é demonstrada. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, essa é a esperança retratada nessa passagem, queridos. Mas o que acontece depois? Os discípulos no barco não estão animados. Eles não se levantaram e louvaram a Jesus, eles não fizeram isso. Ao invés de ficarem encorajados, eles estão aterrorizados, diz o texto. Eles achavam que era um fantasma. Pense comigo sobre isso, querido. Por quê? Porque esses discípulos estão totalmente despreparados nesse momento. Por que isso acontece? Eles já tinham presenciado vários milagres, onde o Senhor Jesus, onde Cristo havia revelado a sua glória, a cura de um endemoniado, a cura de um leproso, do paralítico, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a multiplicação dos pães e peixes. Por que estão aterrorizados? Eles não estavam caminhando com Jesus? Eu quero te fazer uma pergunta, querido. Quando a dificuldade vem a você, o que é que você faz? Como você reage? Qual é a sua postura? Agora, como que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia? Como tem sido a sua atitude? Você se pergunta onde Deus está? O que Deus está fazendo? Será que você, em muitas ocasiões, se pergunta, Ele está ouvindo as nossas orações? É muito mais fácil, queridos, para nós vermos fantasmas como os discípulos do que vermos Jesus. Ficamos desencorajados, ficamos deprimidos, paralisados, imobilizados, como se nunca tivéssemos visto a manifestação da glória de Deus na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida, como se nunca tivéssemos provado da sua misericórdia, provado desta graça maravilhosa, abençoadora. E é isso que está acontecendo naquele barco. O que acontece a seguir é maravilhoso, é glorioso, queridos. Nesse momento em que Jesus produz essa circunstância, Ele revela a sua glória. Os discípulos simplesmente não estão entendendo o que está acontecendo. E aqui vemos o Senhor Jesus ministrando esses corações confusos e Ele diz, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. As palavras de Jesus aqui são muito importantes no texto, querido. Ele está dizendo, o eu sou está aqui, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, aquele que é o sustentador da aliança, aquele que criou tudo, o único que detém todas as coisas em suas mãos. Eu sou está aqui.
E aqui nós vemos uma mudança total de paradigma. Se cremos realmente nisso, se a nossa vida foi alcançada pela graça, se fomos transformados por Cristo Jesus, nunca mais nós seremos os mesmos, nunca mais estaremos sozinhos, porque o Eu Sou estará conosco, o Eu Sou estará com você, estará comigo, querido. Ah, querido, que coisa extraordinária. Perceba as implicações dessa realidade. Perceba as implicações dessa realidade para a minha vida e para a sua vida. Para aqueles momentos de dificuldade no lar, com os filhos, no casamento. Você sabe que você não está sozinho. O Eu Sou está com você. Quando você está enfrentando, quem sabe, deslealdade em um relacionamento, isso quebrou o seu coração. E você não quer nem pensar nisso. Mas você acorda todas as manhãs e vive a realidade e dá aquele nó na boca do estômago. Mas você vai para a palavra e você vê uma mensagem como essa, um texto como esse, e você se lembra, o Eu Sou está comigo. Quando você está enfrentando uma doença inesperada e o seu corpo parece mais fraco do que já pareceu, e você vive com medo de não saber o que vai acontecer a seguir, aí você se lembra, eu não estou sozinho, o Eu Sou está comigo. Quando você enfrenta, meu amado, a perda de algum querido de maneira inesperada e você é assaltado pela dor, pelo sofrimento, e aí você vai para a Escritura e você vê que o Eu Sou está com você. Sabe, meus amados, a graça não é apenas perdão para o passado ou esperança para o futuro. A graça é sobre o agora. A graça é sobre aqui e agora também. Portanto, meu amado, abrace a graça do Senhor Jesus Cristo agora. Eu Sou entrou em seu coração, o Eu Sou entrou em seu coração pela graça e não estamos mais sozinhos. Nunca mais estaremos sozinhos. Olha o que acontece na sequência do texto, verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Agora Jesus entra no barco. E é somente nesse ponto que tudo muda de fato. Agora a maneira como os discípulos olham é diferente. O vento cessa, as ondas se acalmam. E diz então que eles ficaram totalmente atônitos, surpresos. E o evangelista Marcos aqui ele é muito direto em seu relato e mostra a razão, o porquê eles ficaram surpresos. Qual é a razão? Qual é a razão e a diferença aqui entre espanto e fé? O espanto, queridos, é essencialmente algo que você faz com o seu cérebro. O espanto é este: você é levado além das categorias que consegue definir e explicar. Isso é espanto. Já a fé nos leva não simplesmente a um exercício cerebral, racional, mas é um compromisso do coração com uma realidade que muda toda a forma como nós vivemos. E há uma diferença significativa entre ficar espantado e viver pela fé. Você pode se surpreender com a pregação que ouve todos os domingos, mas isso não o levará a viver pela fé necessariamente. Você pode se surpreender com uma música de adoração, com um cântico abençoado, com a grande história da redenção, com as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, com os testemunhos abençoados, com todas as formas que Deus faz as coisas, como Ele sustenta, como Ele provê todas as coisas, e tudo isso pode levar você a ficar surpreso, mas não viver pela fé. Mas existe uma profunda diferença entre espanto, surpresa e fé. Os discípulos não deveriam se surpreender. Para eles, isso não deveria ter sido um momento de surpresa, de ficarem atônitos ou simplesmente espantados. Aqui deveria ser um momento de fé. Um momento de fé. E Marcos diz o porquê eles ficam surpresos e espantados. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Veja a explicação de Marcos, queridos. Quando ele diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, o que ele quer dizer é que eles não haviam aprendido as lições que o Senhor Jesus queria ensiná-los.
Os milagres de Jesus revelam a sua compaixão para aliviar as dificuldades das pessoas, mas eles significam muito mais do que isso. Os milagres que Jesus estava realizando, aquilo que ele estava fazendo, era para ensinar o Evangelho, e eles deveriam pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo ensinado nestes milagres que o Senhor Jesus realiza. Jesus nos milagres está redefinindo quem são essas pessoas, trabalhando no coração deles. Jesus nos milagres redefine o que eles precisam de fato. Jesus nos milagres está confrontando as pessoas com as suas incapacidades e mostrando o seu poder e a sua glória, querido. Os milagres pregam o Evangelho. Os milagres foram sermões de ensinamento, de crescimento. Eles não estão lá apenas porque Jesus é compassivo. Eles estão lá porque Ele é o compassivo. Sendo assim, querido, o milagre dos pães nos mostra algumas coisas. Primeiro, nos ensina que Jesus é o fornecedor final. Eu vou providenciar. Ensina que Jesus é o pão da vida. É somente quando você come da sua carne, bebe do seu sangue, é somente quando entrega-se pela fé a este Senhor que o seu coração ficará satisfeito plenamente. Porque nada desse mundo, absolutamente nada pode satisfazer o seu coração, somente Cristo Jesus, só o Senhor. Esse milagre, querido, é uma lição intencional muito específica para aprendermos a ter discernimento. Mas eles não aprenderam as suas lições. E nós? Já aprendemos? Você já aprendeu as lições que precisa aprender do Senhor? Você está entendendo o propósito de Deus? Sabe por que os discípulos não aprenderam as lições, queridos? Nesse momento? Porque eles estavam com o coração endurecido. Tinham o coração duro. A minha questão com você, meu amado, o quanto você está disposto a perceber que Cristo está fazendo na sua vida, o que Ele está te ensinando. Muitas vezes somos muito resistentes à mudança. Os discípulos eram resistentes à mudança. E se você olhar para os evangelhos, é porque eles estavam satisfeitos com aquilo que eles eram. Eles estavam satisfeitos. E eu pergunto a você, você está satisfeito? Sabe, parece que não havia fome, desejo de mudanças. Você tem fome? Você tem desejo de mudança? Ou assim está bom? Ou você diz assim, não mexe comigo aqui não. Está muito tranquilo, está muito sossegado. Não pense, querido, que a crise da igreja está ligada à insatisfação. Não, nós ficamos muito satisfeitos, nós ficamos satisfeitos facilmente. Mas satisfeitos com as coisas erradas. E quando estamos satisfeitos com essas coisas erradas, não ansiamos por mudanças e não desejamos crescer, aprender as lições do eu sou. Não meditamos nas lições que o Redentor está nos ensinando. Por quê, querido? Por quê? Porque estamos satisfeitos com o pouco que temos. Por que nós estamos satisfeitos com o pouco conhecimento teológico que nós temos? Por que nós ficamos satisfeitos com a pouca alfabetização bíblica que recebemos? E às vezes nos contentamos com uma fé que vive melhor simplesmente e tranquilamente indo à igreja só no domingo pela manhã. Nos contentamos com momentos esporádicos, que talvez você vá para uma ação evangelística, cantar em algum lugar. Queridos, isso deve trazer tristeza para o nosso coração. Porque nós precisamos e temos necessidade de mais de Deus. Amado, eu e você recebemos o maior presente que poderíamos receber. O Eu Sou está conosco. Ele está em nosso barco. Eu não sei você, meu amado, mas eu quero me debruçar aos seus pés e ser ministrado por Ele, ser trabalhado por Ele. Esse é o desejo do meu coração, e esse desejo não vem de mim mesmo, vem pela graça. Eu não quero ficar espantado, meu querido, eu não quero ficar apenas atônito ou surpreso. Eu quero sim viver pela fé no meu Redentor. Eu quero viver pela fé no meu Redentor. Se você ainda não tem vivido pela fé, eu quero convidá-lo a fazer isso agora. Se você já foi alcançado por graça, eu quero convidá-lo a desejar mais. Não fique satisfeito, o Senhor tem muito mais. Nós temos muito mais para conhecer do nosso Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus,
Eu sei que o Senhor é o Deus que trabalha no nosso coração, é o Deus que age em nós de tal maneira que nós ficamos não simplesmente atônitos, mas nós somos transformados pela graça e passamos a viver pela fé. Pai, nos ajude a ter sede, fome, a compreender a Tua palavra, a, Senhor, ver que o Senhor está agindo e que o Senhor está conosco em meio às tribulações e tempestades. Pai, nesse tempo de pandemia, aquiete o nosso coração e que possamos olhar para o Senhor e adorá-lo, e glorificá-lo, e bendizê-lo. Esse é o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, é o nosso clamor. Nos rendemos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.